Quarta-feira, dia 22 de agosto, às 15 horas, início do 8º e último jejum do propósito de fé dos 52 dias, com encerramento às 19h30, na vigília de encerramento do propósito de fé dos 52 dias. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Jejum do propósito de fé dos 52 dias. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Eu peço que sentem-se, por favor, e que pegue a sua Bíblia e abra em Gênesis 21, e nós vamos ler do 14 até o 21. Gênesis 21, do 14 ao 21. Amém? Ok. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beersheba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome pela mão. O tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Ok. As pessoas tendem a esquecer do que Deus fala. Às vezes a pessoa termina, ela acaba de ouvir Deus falar com ela, mas dependendo da situação que ela encontra, ela se deixa levar totalmente, é como se apagasse da mente dela, ela fica cega mesmo. Se uma pessoa não manter o olhar dela, se ela não fixar, como diz a Bíblia, o olhar dela em Deus, se ela não se voltar em qualquer situação para Deus, o problema tem o poder de cegar as pessoas. Facilmente você pode ficar totalmente sem entendimento, sem visão, e ser nesses momentos, nesse estado, então você passa a ser totalmente manipulado pelo mal. Aí o mal dita as regras, porque ele usa de sentimentos mais que tudo.
E quando uma pessoa, ela se depara com o problema e ela se envolve com o problema, significa que ela tirou o olhar dela de Deus. E se você tira o teu olhar de Deus, daquilo que Deus já falou com você, da direção que Ele já te deu, então, a partir daquele momento, há uma perda de controle. Se Deus não está no controle, alguém vai estar, e esse alguém vai ser o mal. E ele controla negativamente a vida das pessoas. Deus já tinha falado com ela, lá naquela passagem, quando ela fugiu da Sara, que ia transformar esse rapaz num grande povo. Por intermédio dele ia levantar um grande povo. Se Deus falou lá, antes mesmo dele nascer, que ia fazer esta obra, então ele não tinha plano de que eles morressem. Não era a ideia de jeito nenhum. Mas é aquilo que acontece. Deus fala com as pessoas, ela recebe a palavra nas reuniões, ela vai orar em casa, ela pede a direção, Deus fala com ela. Mas, dependendo do problema e das circunstâncias, é como se ela se envolve com aquilo e ela esquece, ela fica cega, ela não vê nada. E esse tem sido um fator, um motivo para o mal arruinar. Ele usa dessas formas, desses momentos, dessa distração, desse envolvimento com o problema, para acabar com você. E se você não enxerga mais nada, você não ouve mais e não dá espaço para Deus falar com você e ignora tudo que Ele já falou, o mal vai tomar conta da situação. É o que ele tem feito com muitos. E o mal, quando ele aprende a controlar a vida de uma pessoa, ele sempre vai no mesmo ponto. Às vezes as pessoas não percebem que elas estão sendo manipuladas e elas não reagem. Enquanto você manifestar o mesmo tipo de atitude, de reação, quando situações que você não gosta acontecem, o mal vai continuar insistindo naquela área, porque ele descobre que aquele é o ponto, aquela é a fraqueza, aquela é a situação que desequilibra. E se ele te desequilibra, ele te leva para onde ele quer. Que é o que ele faz com muita gente. Ele faz você acreditar em besteira, ele coloca um monte de asneiras na tua cabeça, ele te controla. Nossos pensamentos são traiçoeiros, e as pessoas, apesar de ouvirem isso milhares de vezes, elas continuam cedendo aos pensamentos, elas continuam cedendo aos sentimentos, elas continuam cedendo às circunstâncias, elas continuam dando lugar a situações adversas e se envolvendo com elas, e consequentemente, são cegadas. O mal tem cegado completamente a vida de muitos. Então, essa história mostra o seguinte: Deus tinha falado lá atrás, há muito tempo, que ia por intermédio desse rapaz, que nem tinha nascido quando Deus falou isso, ia levantar um grande povo. Deus não muda de ideia. Em reuniões, em momentos da tua vida, você ouviu Deus falar com você sobre vida, sobre vitória, sobre sucesso, sobre conquistas. Você não ouviu Ele falando que você não teria as batalhas para enfrentar. Você ouviu Ele falando que ia te dar vitória e que ia te levar à realização da vida. Você não ia fracassar. Mas aí, você começa a se envolver
com as circunstâncias, com as situações da vida. E assim o mal vai conseguindo cegar e roubar a tua inteligência, roubar a tua visão, roubar o teu equilíbrio, roubar a tua alegria, roubar a tua paz. Vai roubando tudo. Completamente. Então Deus tinha falado o que ia fazer. Mas aí, bom, chega um tempo que a situação na casa do Abraão estava insustentável. Não tinha mais como continuar. Então Sara, que tinha pego o problema, mas agora não queria mais o problema, falou, se livre dessa mulher com esse rapaz. O Abraão, todo sentido com aquilo, porque significava esse se livrar, é se livrar de um filho. Mas Deus falou com ele, ouça a tua mulher. Porque era a melhor atitude, apesar de ser radical, mas era a melhor atitude. Seria para Abraão na casa dele, com a família dele, seria para Agar com o rapaz. Na casa dele não dava para conviver mais com aquela situação. Ela se tornou insustentável. Problemas de família grave, um problema grave. E lá Agar era a escrava. O Ismael era o filho da escrava, apesar de ser o filho do Abraão, mas era o filho da escrava. Então ali era um lugar nada fácil de viver, mas era o lugar que ela conhecia e era o confortável. Porque às vezes a pessoa ela não aceita uma situação porque ela é boa, mas porque de alguma maneira ela é confortável. E o ser humano tende a buscar situações confortáveis, ainda que ruins. Parece estranho e meio contraditório, mas é exatamente isso. Como nós sempre batemos, é inerente à maior parte das pessoas, com raras exceções, ter medo do novo. É por isso que muitas pessoas se comportam de forma, muitas vezes, passiva, ou ela está frustrada, mas ela aceita aquela situação que ela não gosta, porque ela tem medo de enfrentar o novo. E porque é o que ela conhece, está ruim, mas é o que eu tenho. Eu não gosto, mas é o que eu tenho. Então, era o que Agar tinha. Pelas próprias pernas, ela jamais sairia da casa do Abraão. Jamais. Tem coisas na vida da gente que a gente não faz se a gente não receber um empurrão daqueles. Tem coisas que você não muda na sua vida se você não receber o empurrão daqueles. Ela jamais sairia da casa do Abraão, porque apesar de certamente ser um lugar ruim para ela viver, mas era o que ela tinha, era o teto, era a comida, era a proteção. Está ruim, mas é o que eu tenho. Mas Deus não trabalha esse tipo de espírito, isso não vem de Deus. Deus nos impulsiona na vida a reagir. O espírito passivo não provém de Deus. De jeito nenhum. Deus sempre está nos motivando a atitude. A tomar atitude. Sempre Deus está. Jamais esse tipo de sentimento nós não herdamos de Deus. Quando uma pessoa ela é passiva, ela aceita uma vida cheia de frustrações, sem resultado nenhum, sem avanço,
e não reage porque ela tem medo, ela não pegou isso de Deus. Isso não vem de Deus. Não provém dele. Deus não trabalha para nos... para que a gente viva com medo, uma vida frustrada, mas eu não ajo, eu não gosto de nada, não quero assim, mas é melhor eu aceitar do jeito que está do que eu tomar uma atitude. Ela jamais sairia com as próprias pernas. Jamais. E a situação chegou num ponto, e você tem que olhar que às vezes tem coisas na vida que elas precisam agravar. Tem coisa que faz parte. Porque não... Escuta. Deus usa lixas. E tem, para lixar uma parede, tem vários tipos de lixas, para lixar a madeira, para deixá-la lisinha. Então Deus usa lixas para nos polir, para nos deixar lisinhos. A gente passa lisinho. E são situações que vêm na vida da gente, que parece que se levanta com tudo, mas é um trabalhar de Deus para nos levar para uma situação melhor. Porque às vezes algumas pessoas, se elas não chegarem, não forem empurradas, se elas não chegarem não chegar num lugar, num ponto de limite mesmo, ela não age. Ela não age. Tem gente que não age. Não consegue agir. Tem gente que é como Agar. Não é nada que quer, não tinha vida ali. Tinha comida, tinha teto. Ela não tinha independência, ela não mandava nela, ela não podia fazer as escolhas dela, ela não era benquista ali, ela não tinha nada. Ela jamais sairia. Então, veio essa situação, agravou, e a Sara, não quero mais. O Abraão, meu Deus, e Deus disse, ouça a tua mulher, manda, deixa aí. É para ir. E você vê que ele deu a água, o pão, e mandou eles irem. E logo essa água acabou, esse pão acabou, e agora? E agora que ela entrou em pânico, ela não lembrava de nada que Deus tinha falado com ela, ela se envolveu com a situação e ela entrou em desespero. E tudo o que estava acontecendo era propósito de Deus, não era para derrota, nem para fracasso, era o trabalhar de Deus para levá-la para uma vida de liberdade, para ela construir uma vida abençoada, uma vida bem melhor do que ela tinha ali. Bem melhor. Mas ela não ia sair, e ela tinha que sair. Tem gente que está sendo empurrado por Deus para sair, para tomar atitude. E está entrando em desespero porque está com medo de enfrentar desafios novos, de enfrentar coisas novas. Mas Deus está empurrando e está dizendo, eu quero que você vá. Eu não quero você aceitando uma coisa que você não gosta, ou uma vida que não te agrada. Eu não quero você, essa vida passiva ou frustrante, e com esses resultados que você não gosta. Eu quero que você haja. Uma pessoa tem medo. Porque tem sempre, como vai ser? O que vai ser? Tem um monte. Quando você está para se lançar num projeto novo, aquela mudança de tempo, aquela virada de ciclo. Você tem medo. Mas Deus não quer você com medo. Mas o medo bate, mas Deus não quer que você ceda a Ele.
As perguntas e os questionamentos são vários. O que vai ser, como vai ser e agora? Mas quando uma pessoa passa a andar com Deus, ela tem que ouvir a voz de Deus, dar o controle da vida dela a Deus e seguir na direção. Esse início para essa nova vida no deserto, às vezes nós passamos por dificuldades, a água acaba, o pão acaba. Tem aquele momento que tudo quer mostrar que é o fim. Para Agar era o fim. Ela chegou assim, no ponto mais, ao limite, acabou, aqui acabou. Ela largou um menino num canto e foi para o outro, porque ela não queria ver o menino morrer. Para ela tinha acabado. Estava tudo terminado. E às vezes chegam problemas na vida da gente que mostra exatamente isso. Que vem como aquela bomba que arrebenta, parece que agora terminou. Acabou. Meu Deus, eu não tenho para onde ir, eu não tenho água, eu não tenho pão, eu não tenho nada. Acabou, vamos morrer agora. Há momentos há situações que a gente vive, que acontecem, que se você focar nelas, você se entrega, porque elas dão a ideia de que não há esperança. E sabe o que muita gente começa a fazer quando elas se encontram numa situação que dá a entender que acabou, que não há esperança? Elas começam a fazer planos de derrota. Elas já começam a fazer os planos de derrota. Bom, manifestou essa doença, eu já vou fazer o testamento, porque eu posso morrer, então vamos fazer assim, eu perdi o emprego, agora nós já vamos ter que abrir mão disso, vamos começar a vender isso aqui, vamos vender aquilo. Vamos vender aquilo outro, perdeu agora mesmo, mas agora vamos vender tudo, vamos já entregar, porque agora nós vamos já mudar isso aqui, nós vamos desistir. A pessoa já começa a fazer planos de fracasso, de derrota, de retrocesso, de entrega, acabou, vamos entregar tudo, vamos parar com tudo, vamos vender tudo, porque a gente não vai dar conta agora, nós tínhamos assumido aquele projeto, aquele plano, aquele sonho, nós realizamos, mas agora não vai dar para manter, nós vamos ter que entregar isso aqui, nós vamos ter que abrir mão disso aqui, e aí a pessoa vai fazendo, agora vem aqui, os projetos, meus projetos, conquistas para 2012, o sujeito começa a fazer, vamos fazer o projeto de derrota e de entrega. Quantas vezes eu já encontrei gente fazendo seus projetos de entrega, de derrota, de fracasso. Vamos fazer agora, todos os nossos, vamos projetar, porque agora nós temos que enxugar isso aqui, entregar isso aqui, vamos entregar aquilo outro, porque nós não vamos dar conta de pagar isso aqui, também não vamos dar conta daquilo outro, agora vai ser assim. O sujeito, ele se entrega, bom, eu vou deixar o menino aqui e vou para lá, para não ver ele morrer, porque ele vai morrer mesmo, acabou. Muitas pessoas têm feito planos de derrota, como Agar, e Deus em nenhum momento planejou derrota, nem morte, nada. Ele planejou uma vida abençoada para Ismael e Agar. Foi isso que ele planejou. E aquela saída da casa do Abraão era bênção para ela, apesar de parecer que não. Aquela caminhada no deserto, aquela aflição, fazia parte. Havia uma fonte ali que não apareceu com passe de mágica. Ela estava lá, ela sempre esteve no mesmo lugar. Mas quando uma pessoa ela está dominada pela frustração, pelo medo, pela desesperança, pela decepção, ela não vê nada, ela só faz planos de derrota. Ela começa a projetar toda a derrota da vida dela, ela imagina, acabou. Aquela fonte estava lá o tempo todo. Tem coisas
coisa que a saída está diante da pessoa, mas ela não vê, porque ela está dominada pela desesperança, e o mal chegou à visão dela. Ela não vê mais nada, ela só vê as perdas, o fracasso, acabou, está tudo terminado, pronto, acabou. Bispa, mas acontece que o problema, ela vai entrar, bispa, mas estourou isso, apareceu mais isso, e veio isso, que veio aquilo. E Deus já falou com a pessoa, não sei quantas vezes: eu não tenho nenhum projeto de fracasso para a tua vida. Eu estou te dirigindo e te coloquei nessa direção, é para a vitória. É para a vitória, ainda que a pessoa ela não esteja enxergando em função de situações que estão acontecendo. Deus está dizendo isso, Ele já disse antes. Deus vai, quantas pessoas que Deus tem conduzido claramente, nitidamente, para coisas sempre maiores, mas a pessoa, ela tende a facilmente se envolver com o momento dela, com um momento ruim. E como eu disse, primeiro, isso tem que entrar na tua cabeça. As guerras são necessárias na vida da gente. Goste a pessoa sim ou não. As guerras, eu já preguei aqui, já falei sobre isso, as pessoas tendem a fracassar muito mais em tempo de paz do que em tempo de guerra. As pessoas são mais comprometidas com Deus nos tempos de guerras do que no tempo de paz. Os tempos de guerra, as situações que vêm, são as lixas. Deus usa de lixas para nos deixar lisinhos. Deus está sempre... é necessário agora essa lixinha aqui. Tem umas que, de vez em quando, tem que pegar a mais grossa ali. Está muito áspero aqui. Não, agora dá para ser uma mais fininha aqui. Tá quase lá. E ele vai lixando. Para deixar lisinho. Os problemas são as lixas que Deus usa. Vai deixando você lisinho. Lisinho. E para te levar a conquistar, porque você, quanto mais liso, entendeu? Quanto mais dentro da vontade de Deus, mais amadurecido, quebrantado, mais vitorioso você vai se tornar, porque Deus exalta o humilde, não arrogante. Humilde Deus exalta, gente arrogante Ele não, Ele abate. Então Deus vai trabalhando, porque todos nós precisamos das lixas de Deus. Todos nós. Todos. Eu falei outro dia, não sei se foi no início ou no final de um jejum, Davi, você vê Davi nas guerras, ele está cheio de Deus. Davi deixa de ir à guerra, vai andar à toa, sem ter o que fazer, procurar o que não perdeu, estava no lugar errado, se deparou com uma mulher tomando banho, e ali começou a destruição da vida dele. Se ele estivesse na guerra, ele não tinha se metido naquela encrenca. Por que ele se meteu naquela encrenca? Porque ele estava no lugar errado. A Bíblia diz que ele devia estar na guerra e ele não foi à guerra. Era para ele estar na guerra e ele não foi. Então as guerras mantinham ele ocupado, dependente de Deus, envolvido com as coisas de Deus.
Porque ele precisava de Deus para vencer. Quando ele não foi à guerra, ele vacilou. E toda a destruição da vida dele começou naquele vacilo. Quantas vezes ele deve ter pensado, meu Deus, por que eu não fui para a guerra? Por que eu não estava na guerra? Por que eu não estava brigando, lutando contra os inimigos? Porque começou dali, houve o adultério, que houve assassinato, que houve o filho que violentou a filha, que o outro filho que matou o filho, que depois que criou uma conspiração contra o pai, fugitivo, depois volta, criou uma conspiração, que põe o Davi para correr de Jerusalém, faz aquela confusão toda, que no fim morre também. Foi uma desgraça atrás da outra. Por quê? Porque ele devia estar na guerra e não estava na guerra. Então a guerra era bênção na vida dele. Porque cada guerra mais dependia de Deus, mais vitórias e mais honrado ele era. Cada guerra que a gente enfrenta, mais dependemos de Deus, mais crescemos e mais honrados nos tornamos. E Deus vai nos aperfeiçoando. Deus queria fazer uma obra maravilhosa na vida da Agar, na vida do Ismael, mas lá na casa do Abraão não era possível. Tem coisa que Deus quer fazer na tua vida, que na casa do Abraão não dá, você vai ter que sair. Você vai ter que tomar atitude, você vai ter que enfrentar o novo, você vai ter que passar a experiência do deserto, você vai ter que enfrentar os desafios novos. Tem coisa que a gente não quer enfrentar, mas Deus está nos empurrando, vá. Porque vai ser bênção na tua vida. Ainda que pareça assustador, vai ser bênção na tua vida. Não vai ser a derrota, vai ser bênção. Não se envolva com problemas, continua dependendo de Deus. Bispo, mas não dá. É que eu estou vivendo isso então, mas é aí que você mostra a fé. Essa é a oportunidade de mostrar a fé. É quando não há esperança e você crê contra a esperança. Não há, mas você crê e você dá passos de fé. Ei, as maiores conquistas de uma pessoa não acontecem na facilidade. O Neemias nunca teria se tornado quem ele se tornou se ele não tivesse se envolvido com a ruína, com um monte de entulhos. A grande vitória dele foi aquele monte de entulhos, porque ele pôde enfrentar aquele monte de entulhos e colocar aquilo em pé. Tem coisas na vida da gente que você olha e vai ser um monte de entulho, eu não vou mexer com isso, isso aqui não vai virar nada. Deus quer te honrar. E é você enfrentando aquilo que ninguém tem coragem de pegar, ninguém acredita, ninguém quer mexer com aquilo. Ou você, onde a vitória nesse monte de entulho? Bom, Neemias tornou-se uma referência e continua sendo e continuará sendo de fé por causa do monte de entulhos, porque ele teve a fé de acreditar que ele podia erguer aquilo e mudar aquilo. Se as muralhas estivessem erguidas, ninguém nem, o máximo, você nunca, nós poderíamos até ter ouvido falar dele como o copeiro do rei, acabou. Mas como o sujeito que reconstruiu muralhas gigantescas, deitadas ao chão por 120 anos, e ele pegou aquele monte de pedras e colocou em pé. E às vezes a pessoa não enxerga a vitória naquilo. E a mudança da vida dela está no monte de entulhos. Ela tendo a coragem de enfrentar aquilo. E mexer e deixar Deus usá-la para mudar aquilo. A vitória da Agar com Ismael
não estava na casa do Abraão, estava fora, estava no deserto. E onde ela viu a morte, havia o tempo todo uma fonte. Aquela fonte nunca saiu de lá. A fonte estava lá, mas pessoas dominadas pelo medo, pela aflição, pela desesperança, não enxergam a fonte, enxergam a morte. Não fazem planos de vitórias, mas de derrotas. Infelizmente, a fonte estava lá. Eu creio que Deus está dizendo que a saída está diante de você. Mas alguns já estão fazendo planos de derrotas, de entrega, porque não há esperança. E no mesmo deserto de Beersheba, e eu posso lhe garantir, como alguém que já esteve no deserto Saara, no deserto Sinai, já cortei o deserto várias vezes por anos a fio. De ficar 7, 8 horas no deserto, a paisagem é a mesma. Você sai do deserto do Saara, entra no deserto do Sinai, e o guia diz, bom, agora estamos entrando no deserto de Sinaí. Mas é tudo a mesma coisa, o que é que muda? Muda, não muda nada, é tudo deserto, tudo sequidão, tudo seco. Aí você fala, não tem nada de diferente. Então, num deserto que ela viu a morte, no deserto de Beersheba, ela se entregou à morte, no deserto de Parã, ela construiu a vida dela. Eu sempre falo isso. Então, às vezes as pessoas, ela se envolve tanto com uma situação, porque aquilo mostra que ela já saiu com medo da vida. Ela não saiu com a cabeça dela erguida, confiando que tudo ia dar certo. Ela já saiu com medo. Então, daí para diante, qualquer coisa ia tomar uma proporção maior. Quando você já se entrega ao medo, à preocupação, e meu Deus, o que vai ser, acabou. Qualquer coisa que aparecer na tua vida, na tua frente, é como os discípulos, eles já estavam com medo da tempestade. Jesus, que eles conviviam, conheciam, virou um fantasma. Eles enxergaram e começaram a gritar com medo, um fantasma, e era Jesus. Calma, gente, sou eu, estou vindo aqui para livrar aí, sou eu. Mas o medo faz você enxergar o que não tem, e você vê coisas mesmo. Então, Deus tinha algo novo e abençoado para Agar e Ismael. E eu creio que é o que Deus está dizendo, que Ele tem algo novo, de novo, porque nós falávamos disso outro dia, novo e muito, muito abençoado, bênção para você. Deus não existe, e eu creio, posso te falar isso, porque eu já falei isso em reunião com muita convicção no Espírito. Deus não tem nenhuma ideia ainda que haja uma grande guerra. Deus só espera que você a enfrente, porque você vai vencer. Ainda que ela esteja colocando medo, está pondo medo em você, Deus está te impulsionando a seguir, a guerrear, a enfrentar, seguramente, porque o mesmo Deus que tinha falado com Agar, que ia transformar, ia levantar um grande povo do Ismael, não tinha mudado. O mesmo Deus que já te garantiu vitória em situações na tua vida, na construção da tua vida, nos seus projetos, Ele continua te assegurando, ainda que pareça que agora tudo deu errado ou fracassou. Deus está deixando bem claro que não é essa a ideia. Que você tem que continuar crendo no que Ele te falou e dando passos de fé. Porque aqui eu não tenho dúvida que há pessoas já fazendo planos de entrega. E Deus está dizendo exatamente, você vai continuar projetando sonhos ainda maiores e dando passos de fé. Porque à medida que você dá passos de fé, você vê o poder de Deus na tua vida.
E se alguém disser assim, bispa, como passos de fé? Não dá nem para eu me mover. Dê passos de fé. E você vai ver as bênçãos acontecendo e as coisas clareando para você. Você vai ver. Ela deixou o menino num canto para não ver ele morrer, porque achou que ia morrer. E o Senhor falou, Agar, o que te aflige? Agar. Eu creio que Deus está dizendo a mesma coisa. E a aflição dela era tão grande que ela não via o poço, a fonte. E o Senhor então abriu, falou com ela e abriu os olhos dela. Ela viu a fonte que estava lá o tempo inteiro. A solução estava lá. Então, a palavra é de vitória para você. A fonte está diante de você, a solução. A promessa de construção de uma vida plena, abençoada, não livre de guerras, mas uma vida de resultados, de vitórias. Deus continua afirmando e Ele está te impulsionando a agir. Deus não quer você com medo, não quer você frustrado, frustrada, cheio de nenhuma esperança. Deus quer que você se torne o prisioneiro, a prisioneira da esperança. A esperança é a âncora da alma. Às vezes não há esperança para muita coisa na vida, mas Deus quer que você creia contra a esperança. Não tem esperança para isso. Eu vou crer então contra a esperança, porque Deus vai agir. Deus vai agir. Deus vai agir, Deus vai operar o sobrenatural na tua vida. O que ela viveu foi o poder de Deus. O que eles viveram é o que você vai viver. Deus em tudo isso aqui, era projeto de Deus, era plano de Deus. Tudo isso. Mas ela não ia sair com as próprias pernas, como muitas pessoas jamais tomam atitude, se elas não forem pressionadas mesmo. Isso é bom. Isso é bom. Tem um monte de decisões que nós tomamos na nossa vida que foi a base mesmo de uma pressão. Só você não tinha tomado. Eu posso falar por mim. Tem coisa na minha vida, eu estou aqui, foi porque eu fui bem pressionada. Eu sei muito bem como é que Deus foi trabalhando para me botar no lugar. E teve algumas lixas que Ele arrancou o couro para vir um novo. E claro, tem lixa, tem coisa que está mais grosso, precisa de uma lixa mais grossa. Tem alguns que o couro é mais grosso mesmo, precisa de lixa mais grossa. Precisa de um trabalhar de Deus maior, e bendito trabalhar. Porque se isso é para te honrar e para te levar a viver uma vida digna e honrada e não decadente, que bênção! Porque na casa do Abraão era aquele conflito todo que estavam vivendo. E ali era escrava sem poder nenhum. Quando ela saiu, ela era escrava. Quando ela saiu, ela já saiu como livre, porque ele a liberou. Mas ela tinha desafios para enfrentar. Só que todos foram vencidos e ela pôde construir uma vida abençoada. E Deus levantou sim dele um grande povo e eles foram honrados. Não houve decadência, porque a Bíblia diz que Deus era com ele. E consequentemente ela foi abençoada. Então eles foram abençoados. E muito abençoados. Porque Deus não nega. Ele não pode negar a si mesmo. O que ele falou, ele cumpre. E isso tem que estar no teu espírito. Não há nenhuma dúvida de que Deus está lhe prometendo vitória, mas para isso ele está deixando bem claro, você precisa agir, você precisa tomar atitude, você precisa arrancar, você precisa de dar passos de fé, você precisa avançar. Não pode ter medo. Para você viver milagres na tua vida e coisas grandes, você tem que ter coragem. A ousadia faz parte da fé viva. Você tem que agir com ousadia. Tem coisa na vida da gente que é necessário, demanda ousadia. E Deus espera que você tenha ousadia.
E confie nele. Dê passos de fé e vá. Porque ele vai te honrar. Amém? Coloque-se em pé com o seu propósito dos 52 dias. Coloque no seu coração. Em nome de Jesus. Liga o seu pensamento no céu. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para você, com seus olhos fechados, mas com teu espírito em Deus, repetir para você mesmo: eu não terei medo do novo. Eu vou sair para o que Deus tem me dirigido. Eu vou dar passos de fé. Eu vou crer contra a esperança. Vamos. Cadê o mover em você? Se mova. E se você estiver aí dizendo: meu Deus, eu não sei como fazer, Deus vai te guiar. Tem um versículo na Bíblia que diz que eu vou te ensinar, eu vou te instruir acerca do que deve fazer. Se você estiver aí dizendo: Deus, mas como será? Eu tenho certeza que Deus está te dizendo para você: eu serei contigo, assim será. Basta você saber que Deus será contigo. Algumas pessoas ficam o tempo todo dizendo: mas como será? E Deus está dizendo: eu serei contigo. Isso é o bastante. Se eu sou com você, então tudo terminará bem. Tudo terminará bem. Em nome de Jesus. Levanta o teu ânimo. Rejeita todo domínio, todo controle do mal. Não aceita que ele controle a sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos, que ele segue o teu entendimento. Não aceita. Em nome de Jesus. Dê passos de fé. Passos de fé. Creia que a fonte está aí. A saída, você pode não estar enxergando, mas ela está aí. Porque a aflição cega o entendimento. Mas a fonte está aí. Certamente ela está. A fonte está aí. E o Deus que vem falando com você, continuamente te assegurando satisfação, realização, cuidado, zelo, milagre, continua deixando claro isso para você. Não há possibilidade de você fracassar. Se você está aí com medo de se lançar num projeto novo, se lança. De encarar um desafio sozinho, encara. Sair de uma sociedade, encarar teu negócio sozinho, vai em paz. Vai com Deus. Vai porque Jesus é com você. De encarar uma posição nova da empresa, vai que Deus vai te honrar.
de aceitar uma proposta que foi feita para você de um negócio muito bom, de um emprego muito bom. Vai com Deus, Ele vai te honrar, vai ser vitória para você. Talvez Deus está colocando diante de você o desafio de você adquirir aquele sonho, aquele bem, aquele imóvel. Você está temendo, com medo de não dar certo. Não! Deus quer colocar isso nas tuas mãos esse ano mesmo. É esse ano mesmo. Você tem que finalizar com essa vitória. É nesse ano, encare, e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus quer você com uma fé ousada. Não uma fé limitada, cheia de dedos, de medos, mas com passos de fé. Passos de fé. Em nome de Jesus. Dependa de Deus, se comprometa com Ele. E Deus vai te honrar. Talvez algumas coisas chegaram até você para mostrar o contrário, para te assustar, te entristecer, deprimir. Situações que não eram para ter acontecido e aconteceram. Não se envolva com isso, mas é o que Deus tem feito na tua vida e o que Ele vai fazer. E ainda que você diga, bispo, mas isso não precisava estar acontecendo, isso aqui não era. Ei, você anda com o Senhor. Aprenda a confiar em Deus e não lamentar. Aprenda. Tem muita coisa na vida da gente que a gente olha e diz assim, meu Deus, eu não entendo, isso não precisava estar acontecendo, e isso aqui foi desnecessário, isso aqui e aquilo outro. Sim, tem coisa que realmente é assim, mas nós andamos com Deus, e Deus pode transformar maldição em bênção, mal em bem, e Ele pode transformar uma coisa que veio para te arruinar, numa grande vitória, num grande livramento. Para de esperar o pior. Eu sei que há pessoas aqui cedendo, esperando para o pior, acreditando no pior, achando que o pior já aconteceu. E Deus volta a afirmar isso, não tenho dúvida. Não ceda a planos de derrotas e não faça elimina isso da sua vida. Projete coisas grandes, assuma desafios novos, encare coisas novas. Seja ousado e Deus vai te honrar. Ousada. Em nome de Jesus. Eu sei que tem aqueles que especificamente Deus tem trabalhado de uma forma gloriosa na vida de cada um. Mas tem aqueles que entram naquele momento em que ele fica tão impaciente, ela tão impaciente, e não aceita. Eu não estou dizendo que estamos aqui para aceitar males, não é isso não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo a você, aprenda a lidar com as coisas que aparecem na tua vida, não se submeta a elas e reaja a cada uma delas, e ainda que você pare e diga assim, é que eu me canso, é que eu não precisava disso ou daquilo, eu sei, há muita coisa que seria melhor que não, eu sei que muitas coisas cansam, eu sei que às vezes você acaba de resolver uma coisa, estoura outra ali, chega um ponto que você fica, mina as tuas forças, começa a minar você de um lado e de outro, mas Deus está te ensinando a ser forte, a ser forte, a ser forte. Eu me lembro, no início do meu ministério,
as primeiras decepções, traições, facadas que eu levei pelas costas, que foram infinitamente menores que eu levei anos depois, mas no início eu achava aquilo o fim. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Como pode alguém fazer isso? Eu estou aqui, eu estou lutando para ajudar a pessoa. Como essa pessoa, como tem coragem de falar absurdos ali, depois passar no altar e pedir para eu concordar com ela? Está cheio de gente assim, que detona com você ali, depois passa no altar, bispo, concorda comigo, concorda com a minha vitória, mas lá atrás já falou de você, fez o que quis, o que não quis. E aquilo no início não entrava na minha cabeça. Eu falava, como pode? O sujeito ali atrás falou asneira e depois passa no altar com aquela cara lavada. Concorda com a minha vitória, bispo? E o espírito queimava lá dentro, a ira. E eu ficava irada num estado que eu falava, meu Deus, o que é isso? E quando eu aliviava, apaziguava, Deus me curava daquela, logo vinha outra. Mas meu Deus, porque Deus estava me preparando para coisas maiores e eu tinha que aprender a lidar com isso e continuar vencendo e seguindo, entendendo a vida, não aceitando, mas aprendendo, me imunizando, me fortificando. Deus vai trabalhando o equilíbrio, a maturidade na pessoa. E às vezes é de maneira, tem cada uma de uma maneira, mas tem coisa que vem na vida da gente que mexe exatamente naquele ponto, que você é mais intolerante, que você está traumatizado, e assim por diante. Você está mais sensibilizado. Mas a verdade é uma, você não pode deixar que as situações dominem você, mas você tem que aprender a ter controle, e é através de um controle emocional, olhando para ele. Como é que você controla o seu emocional? Olhando para Deus e confiando nele. Contra a esperança, contra tudo, você confia e você segue em frente. Você segue em frente. E tudo dá certo. E dá mesmo. Pode ter certeza. Tudo dá certo. Tudo termina em bênção. Na vida daquele que anda de verdade com Deus. A fonte está aí. Você não vai perecer. Você começa. Deus te empurra para coisas maiores e melhores. Dê passos de fé e vamos em frente, porque está chegando mais vitórias. Em nome de Jesus. Levante esses 52 dias, esse propósito, e mostra para Deus com toda a força da tua vida. E você não vai ceder àquele pensamento, eu clamei, não aconteceu isso, aquilo. Deus está ouvindo as suas orações. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tudo que você pede, você recebe. O que busca, encontra. O que bate, abre-se-lhe-á. É impossível você não ter resposta. É impossível. Mostre para Deus e clame e decida. Eu vou avançar. Eu vou dar passos de fé. Eu vou além. Eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Deus vai passando no teu sangue sobre o teu povo. Queima o teu povo do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor. Vai queimando agora, meu Senhor amado. Eu quero repreender a desesperança, o medo, o temor. Eu quero repreender a aflição, a frustração, a decepção. Eu quero repreender todo controle maligno, todo sentimento decadente que amarra a vida dessa pessoa. Eu ordeno que saia. Todo controle diabólico sai em nome de Jesus. Tudo que veio para afligir essa vida, para perturbar essa vida, para desestabilizar, eu ordeno saia em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu ordeno agora tudo que tem bloqueado, afligido
justiça. Eu ordeno que caia por terra na vida dela. Eu quero ordenar a justiça. Eu quero ordenar a restituição da vida dela, a restauração da vida dela, a mudança na vida dessa pessoa. Eu quero ordenar essas portas abertas, a realização desses milagres, o cumprimento do desejo do coração dessa pessoa. Eu quero determinar a honra da vida dela. Eu determino essa vitória, esse livramento, essa promoção, esse cargo, esse negócio, esse sonho realizado, esse novo desafio. Eu determino que ela entre no novo, que ela entre e avance para viver as coisas novas. Eu determino agora que ela salte em vitórias. Eu determino agora, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa viva aquilo que ela precisa, aquilo que tem afligido a alma dela, que a partir de hoje não aflija mais e que ela avance para as vitórias. Eu quero ordenar essa vitória, eu quero ordenar essa honra, eu quero ordenar a mudança dessa situação. Eu quero ordenar agora essa porta aberta, esse milagre materializado, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno essa restauração, essa virada na vida dela, a honra da vida dela, para a glória do teu nome, Deus de Israel. Fala com Deus, dê você os detalhes. Ao invés de você temer, fale com Deus e dê a Ele os detalhes. Olha, Senhor, eu entrei num desafio novo. Olha, Senhor, eu estou vivendo uma situação que assombra, que aflige, mas eu não vou me submeter, meu Deus. Eu não vou me submeter, eu entendo. Meu Deus, eu não estava vendo a fonte, mas agora eu sei que a fonte está diante de mim, Senhor, que eu não vou perecer. Eu sei que a fonte está diante de mim, Senhor amado. A Deus de Israel, eu não vou perecer. Eu não vou perecer, Deus de Israel. Eu sei que o Senhor está me garantindo a vitória. Eu sei que o Senhor está me garantindo o milagre. Eu sei, Senhor amado, que o Senhor está me garantindo, oh meu Deus, que eu vou viver esse milagre que eu tanto tenho buscado. Eu não vou entregar. Eu não vou entregar o que é meu. Eu não vou entregar os meus bens. Eu não vou abrir mão dos meus bens. Eu não vou abrir mão dos meus sonhos. Eu não vou abrir mão dos meus projetos. Eu não vou abrir mão das minhas realizações. Eu não vou desistir. Eu não vou recuar. Eu não vou aceitar a passividade. Eu não vou aceitar a zona de conforto. Eu não vou me entregar às guerras. Eu não vou me entregar às dores. Eu vou lutar as guerras. Eu vou enfrentar as dores. Eu vou enfrentar os desafios. Eu vou dar passos de fé. Eu vou dar passos de fé. Eu quero aquele cargo. Eu quero aquela promoção. Eu quero aquele negócio. Eu quero aquele emprego. E ainda que ele pareça desafiador, eu vou enfrentar. Eu quero aquele imóvel. Eu quero aquele sonho. Ainda que pareça desafiador, mas eu vou enfrentar. Eu quero enfrentar esse desafio. Eu vou enfrentar. Eu não vou temer. O Senhor está me empurrando para algo novo e eu vou. O Senhor está me empurrando para viver coisas novas e eu vou. Eu não vou ceder. Eu tomo posse do espírito de ousadia, do espírito de coragem, e eu vou avançar. Eu decido arrancar. Eu decido ir. Eu vou dar passos de fé, porque eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei que o Senhor é comigo. Vamos. Eu quero que você decida isso agora. Eu vou dar passos de fé. Talvez você chegou aqui pronto para se retrair, pronto para se encolher. Você já tinha decidido que você ia recuar. E Deus está dizendo: eu não quero isso. Eu não quero isso. O meu nome não vai ser glorificado na derrota, na doença, no seu fracasso, na sua entrega. Deus está falando isso para você, que Ele não vai glorificar o nome dEle na tua derrota, no teu fracasso, na tua entrega. O nome dEle vai ser glorificado na tua vitória, nos teus avanços. As tuas vitórias vão glorificar o nome do Senhor. Você, através das vitórias, você vai glorificar o nome do Senhor. O Senhor quer te colocar no lugar mais alto, não é mais baixo não, numa conquista maior, não é com perdas não. Vamos, minha gente, se levanta. É hora de avançar em nome de Jesus. Deus quer que você avance para conquistar, para obter mais, para ir além. É o que Ele tem para você. Não é dar passos de recuando.
Mas são passos de fé. Vamos, são passos de fé. Tem algumas pessoas que têm vivido acomodada. Tem algumas pessoas que já vêm se encolhendo na fé. Não há ousadia mais na fé. A fé viva tem ousadia. E se tem uma coisa que leva uma pessoa a vencer, um espírito de ousadia. Deus espera ousadia. Deus espera que você manifeste um espírito de ousadia. Precisa ter ousadia para falar, para agir, para reagir, para tomar decisões. Ousadia. Ousadia. Não faça nenhum plano de derrota, de retrocesso. Nenhum plano nessa direção. Você vai fazer planos de conquistas maiores. De avanços. Vamos, se prepara para dar passos de fé. Isso já tem que existir dentro de você. Não, você não pode existir. Depois eu vou pensar. Não, isso tem que passar a existir aqui dentro. Aqui dentro, isso tem que mover você. Tem que te levantar do chão. Tem que te levantar do chão. Sabe aquelas coisas que dominam a gente? Aquele espírito que entra de vitória, que domina, que nos levanta. Você se sente fora do chão. Esse é o espírito. É para avançar. Avançar. Deus determinou mais para você, não é menos. Deus determinou mais, não é menos. Então, em nome de Jesus, chega da pergunta, mas como será? Será dando passos de fé. Ainda que novamente mais alguém diga, mas eu não sei nem como fazer isso. Continue. Simplesmente continue. Simplesmente vá mexer em os seus projetos. Comece a mover. Agir em cima deles. É exatamente isso. Você vai e Deus vai abrindo caminhos. A solução vai aparecendo. Os meios Ele vai criando. Deus vai criando. Eles vão surgindo. Você vai vendo as coisas acontecerem. E você não tem explicação. Elas vão acontecendo. Mas não acontece na vida de gente acomodada, que aceita não como resposta, que se entrega a situações, a circunstâncias. Aí a fonte está lá, mas a pessoa já está entregue à morte, porque não enxerga, só enxerga a morte. Deus não quer esse espírito. A fonte está aí. Deus não tinha derrota para Ismael e Agar. Deus não tem derrota para você. Eles não morreram. Eles não morreram naquela situação. Eles não morreram naquela situação. Eles viveram anos e construíram uma vida. Morreram quando tinham que morrer. Sabe, terminou quando tinha que terminar. Não foi nada em função, não tem água, não tem comida, é o meu fim. Não foi nada disso. Como alguns já começam a se entregar, esse problema, isso aqui, é o meu fim, e não sei o quê. Acabou. Reaja. Coloca dentro de você aqui agora. Tudo que a partir desse momento você vai mover e você vai agir. A partir desse momento o teu comportamento vai ser diferente, a tua atitude. Você sai dando passos de fé. Em nome de Jesus Cristo. Está aqui, Senhor, os meus projetos, e eu saio daqui com outro espírito. Motivado, com visão de vitórias, com espírito ousado e pronto para saltar. Eu entendi que o Senhor está me mandando ir, avançar. O Senhor tem mais para mim, o Senhor não tem menos. O Senhor quer que eu continue projetando e sonhando coisas maiores. Não são menores, não. É mais o que o Senhor tem para mim. Eu não cheguei até aqui para agora começar a retroceder. Eu cheguei até aqui para dar mais passos, e agora passos maiores. Passos ainda maiores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo.